Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso e hoje nós vamos falar a respeito de computação em nuvem. E para a gente começar essa conversa é muito importante a gente entender a importância por trás dessa tecnologia. Bem, acredito que você já deve ter utilizado ou utiliza algum serviço como o Google Drive ou o OneDrive. Estes são belos exemplos de uso da nuvem. Você está armazenando arquivos em um repositório que independe da sua máquina local, podendo acessá-lo de qualquer outro local, seja de outro computador ou algum dispositivo móvel. Vale ressaltar que mesmo que todos os seus dispositivos deem algum problema, seus arquivos continuam disponíveis nesse repositório. A nuvem, para o lado pessoal, já traz esses benefícios. Agora, imagina em um nível de ambiente corporativo, onde tudo é muito maior. Então, enquanto queremos armazenar gigabytes de arquivos no nosso lado pessoal, empresas desejam armazenar petabytes de arquivos, terabytes de arquivos. E os desafios vão muito além de apenas armazenar. Envolve a oferta de produtos e serviços digitais que tenham confiabilidade, segurança e escalabilidade, tanto para a própria empresa como para os seus clientes. Às vezes, alguns empresários podem achar que computação em nuvem envolve apenas redução de custos, mas vai muito além disto. Basta olharmos para as empresas que utilizam esse ambiente: Twitter, Uber, Facebook, Instagram, Airbnb, Quinto Andar, Accenture e assim vai. Todas essas companhias utilizam computação em nuvem nos mais diferentes âmbitos, pois perceberam o quanto de valor é agregado o uso dessa inovação e todo o seu potencial. Atualmente, os serviços de computação em nuvem movimentam mais de 400 bilhões de dólares no mercado internacional. Bem, mas o que é computação em nuvem? Como é que podemos definir computação em nuvem? Vamos para essa parte que ela é um pouco desafiadora. Existem diferentes definições e explicações do que é computação em nuvem. Tentarei explicar de maneira que ficou mais clara para mim. Vamos um exemplo corporativo. Imagine agora que uma determinada organização deseja construir um grande repositório de dados que exige petabytes de armazenamento. Agora é só pensar um pouquinho o quanto custaria para comprar componentes para suprir essa capacidade, o quanto custaria para contratar profissionais especializados e qualificados para construir isso e realizar a sua manutenção, o quanto custaria para o desenvolvimento de mecanismos e processos de segurança e escalabilidade, entre muitas outras complexidades que envolveria a montagem dessa infraestrutura. E isso seria só disponibilizar a infraestrutura ideal, a base estrutural para a execução da atividade de armazenar os dados. Ou seja, são muitas preocupações e complexidades extras que você teria que lidar, além de realizar a simples tarefa de armazenar todos os dados desse repositório, que é uma atividade mais próxima das atividades de negócios e que já possui uma complexidade relacionada a ela. Com computação em nuvem, a organização é capaz de transferir toda essa complexidade da infraestrutura para um terceiro, precisando unicamente se preocupar com a tarefa do negócio, que nesse caso seria a construção do repositório e todos os mecanismos que envolvem ele. Já dá para imaginar o quanto de dinheiro é economizado, assim como tempo e outros recursos. No resumo, isso seria a computação em nuvem. Você pega uma infraestrutura terceirizada, emprestada, para executar aplicações, armazenar arquivos ou realizar qualquer outra atividade. A infraestrutura vai além dos componentes físicos, inclui todos os mecanismos que são agregados a essas infraestruturas, que promovem benefícios aos seus usuários, como segurança e escalabilidade. E atualmente existem muitos produtos e serviços. Vejamos alguns provedores: Apple iCloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, Cloudera, AWS, que é a Amazon Web Services, a Microsoft Azure e Google Cloud. Existem muitos outros provedores além desses que eu acabei de citar. Esses que eu citei são alguns dos mais conhecidos e comuns. Cada provedor irá fornecer um conjunto de serviços e ferramentas distintas. Qual a melhor? Bem, aquela que irá resolver o seu problema. É muito importante analisar o funcionamento e serviço de cada provedor para ver aquele que melhor está alinhado com seus desejos e que atenda às suas necessidades. Mas o que todos esses provedores têm de comum? Bem,
todos eles possuem as mesmas características da computação em nuvem, e é isso que a gente vai discutir agora. Bem, a primeira característica que eu posso citar aqui é a conexão com a internet. Pelas explicações e exemplos que já foram dados nesse vídeo, dá para perceber que computação em nuvem utiliza internet. Sim, justamente a internet entra no momento em que você precisa acessar um ambiente terceirizado para armazenar seus dados ou executar suas aplicações. É a internet que possibilita a conexão entre dispositivos. Se não tiver internet, é impossível armazenar algum arquivo no Google Drive, por exemplo. Ou seja, não consigo conectar minha máquina local com um componente da Google. No entanto, computação em nuvem não é a mesma coisa que internet. Digamos que a internet é algo bem maior e que computação em nuvem utiliza do poder da internet para fazer acontecer. Afinal, é com a internet que conseguimos conectar um dispositivo local com um dispositivo de algum provedor, por exemplo, a Amazon, que está localizada em um outro local. É no mesmo nível que para enviar um e-mail você precisa de internet, para acessar um site você precisa de internet e assim por diante. Nós precisamos dessa conexão, pois quando nós estamos utilizando qualquer serviço de nuvem, isso significa que nós iremos utilizar algum componente computacional que não está presente no nosso computador físico local. Bem, como já foi citada, a segunda característica aqui da computação em nuvem é o uso de um hardware terceirizado. Todas as empresas que promovem serviços de computação em nuvem possuem grandes data centers, estruturas dedicadas, complexos inteiramente preenchidos por componentes de hardware, com milhares de servidores e HDs, entre outros dispositivos. Esses complexos possuem diversos mecanismos de segurança, esfriamento, controle, manutenção e gerenciamento. Existem diversos data centers espalhados pelo mundo, sendo muitos conectados entre si. Aqui podemos ver a localização de complexos da Amazon que compõem a AWS. Esses data centers da Amazon não servem apenas para suprir as próprias demandas da Amazon. Esses data centers e toda essa infraestrutura global vêm justamente para a disponibilidade de serviços em nuvem para diversas regiões do mundo. Logo, essa é a infraestrutura que pegamos uma parte prestada para executar nossas atividades. Vale lembrar que não acessamos diretamente esses dispositivos do data center. Existe uma camada de software disponibilizada pelo próprio provedor, responsável por automatizar e gerenciar a conexão entre nosso dispositivo e o dispositivo do data center. Dessa forma, quem utiliza o serviço em nuvem não tem acesso direto ao hardware que será utilizado. Funciona como uma camada de abstração para facilitar o uso de terceiros da infraestrutura do provedor. Essa imagem que vocês estão vendo na tela, por exemplo, é um print do portal disponibilizado pela própria AWS. Por meio dele, é possível utilizar os serviços em nuvem da AWS sem ter contato direto com as camadas de infraestrutura da AWS. Sem falar da facilitação, você rapidamente pode utilizar o serviço apenas realizando vários cliques e configurações que são simples de fazer. Você praticamente não necessita mexer com grandes camadas de código ou complexidades nesse sentido. Autoatendimento sob demanda é a nossa terceira característica de computação em nuvem. Cada provedor, como já foi falado, possui um portal, onde você vai criar sua conta, preencher detalhes de pagamento, selecionar o serviço e ferramenta que você deseja, fazer as configurações e, basicamente, com alguns cliques, tudo estará disponível para você utilizar conforme você pediu. Em segundos, ocasionalmente em minutos, o que for solicitado será provisionado e estará disponível para uso. Esse processo remove a necessidade de qualquer interação humana em boa parte dos serviços em nuvens, promovendo flexibilidade e velocidade. Outro aspecto interessante é que boa parte dos provedores realizam a cobrança de acordo com o que você utiliza, o chamado modelo Pay as you go. Alguns serviços cobram por hora, dia ou mês de uso, além de envolver outras métricas que dependem do serviço que é utilizado. Por exemplo, serviços de armazenamento podem envolver métricas em relação ao espaço de armazenamento utilizado. Serviços que utilizam unicamente a conexão podem ter métricas que envolvem o consumo de energia elétrica, por exemplo, entre outras coisas. No geral, você será cobrado equivalente ao que foi utilizado, ao que foi gerado de custo ao provedor. Para casos mais específicos, existem outros métodos de cobrança ou pagamento que varia de provedor para provedor e de serviço para serviço. Por fim, a última característica de computação em nuvem que podemos citar é o agrupamento de recursos. Quando um usuário começa a utilizar um serviço de nuvem, ele não terá necessariamente um único componente para ele, como seu nome registrado ali em uma peça dentro do data center. O que o usuário terá no final será um pedaço de uma gigantesca infraestrutura computacional que também é compartilhada com outros usuários. Mesmo que o data center seja composto por diversos componentes computacionais,
todos eles estão conectados em uma mesma rede, seja de forma física ou de forma virtual. Dessa forma, vários usuários podem utilizar esse mesmo ambiente compartilhado de forma simultânea e independente, sem ter comprometimento do desempenho das atividades de cada um e sem a atividade de um usuário impactar na atividade do outro. Tudo ocorre de maneira independente e paralela. Na prática, quando eu armazeno um arquivo dentro de um serviço da AWS, eu jamais saberei em qual componente físico e nem em qual datacenter da Amazon esse arquivo está localizado. E está tudo bem, afinal, se meu arquivo está armazenado no datacenter de São Paulo, ou de Texas, ou no da Alemanha, no fim não faz diferença para mim. Um outro benefício desse ambiente compartilhado é a tolerância a falhas. Mesmo que seja feita todo o cuidado e manutenção, ocasionalmente algum HD pode vir a falhar. No entanto, todo o sistema da Amazon é desenvolvido para os arquivos terem mecanismos para evitar que sejam perdidos, além de rapidamente identificar essa falha e resolvê-la rapidamente. Tudo isso é feito de uma forma que o usuário que está utilizando o serviço não irá perceber. Afinal, ele não está utilizando um único HD, mas um conjunto de diversos HDs compartilhados e conectados entre si. Bem, basicamente isso define a computação em nuvem como um todo. E para a gente fechar o vídeo de hoje, a gente vai falar rapidamente de 3 termos que são muito comuns dentro de computação em nuvem, que é software como serviço, infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Esses 3 termos eles representam categorias que agrupam serviços que são disponibilizados dentro de computação em nuvem. Bem, vamos começar a falar de software as a service, né? Software como serviço. Essa é a categoria mais fácil de compreender, pois muitos negócios utilizam esse modelo de serviço. Se você utiliza serviços de e-mail, como Gmail ou Outlook, ou se você usa os serviços para a criação de documento, como o Office 365 ou o Google Docs, ou se você utiliza ferramentas de colaboração como Slack ou Discord, ou se você utiliza ferramentas de CRM, como Salesforce ou CRM People, tudo isso que eu citei é software como serviço. Existem milhões de serviços nesse tipo. Um serviço do tipo SaaS é um programa com alguma funcionalidade específica que possibilita atender uma determinada necessidade. Por exemplo, digamos que eu desejo organizar os projetos da minha startup. Eu poderia desenvolver alguma ferramenta para isso. No entanto, já existem ferramentas desenvolvidas no mercado que me auxiliam nisso. Então, para que incrementar essa complexidade, sendo que meu foco é apenas conseguir gerenciar meus projetos? Logo, utilizo o Trello, por exemplo, que é um programa já desenvolvido no mercado que realiza essa função. No entanto, em vez de ser programas que a gente normalmente baixa, instala e executa na nossa máquina local, este caso de serviço, ele é executado em algum servidor presente em algum datacenter qualquer. Você apenas conecta dentro desse programa para utilizá-lo. Essa conexão muitas vezes é feita via uma visualização web, que torna todo o seu uso mais amigável ao usuário. Aqui nós temos o uso da computação em nuvem. Você precisa estar conectado na internet, o programa está sendo executado em um hardware terceirizado, ou seja, independe do dispositivo do usuário final que está utilizando o programa. Ele é sob demanda e com autoatendimento, assim, o usuário acessa sua conta dentro do programa e pode utilizá-lo à vontade, a qualquer momento, independente de outros usuários que também utilizam esse mesmo ambiente. E tudo é executado sobre um ambiente agrupado e compartilhado. Vamos agora falar de Infrastructure as a Service. Quando estamos interessados em ter acesso mais profundo dos recursos computacionais que serão utilizados, ou seja, na camada física do negócio, permitindo que ocorra um trabalho de forma mais direta com servidores e com as conexões necessárias, provavelmente estamos construindo algo que necessita desse maior controle. Quando o serviço de nuvem oferece esse tipo de opção, estamos falando de Infrastructure as a Service. Novamente, assim como o software como serviço, a infraestrutura como serviço utilizará todos os benefícios da computação em nuvem. Assim que entro no sistema do provedor em nuvem, sou capaz de configurar os recursos computacionais que eu desejo utilizar. Por exemplo, se eu desejar utilizar um serviço na AWS, posso especificar quanto de memória RAM eu desejo utilizar, quanto eu preciso de armazenamento, processamento, posso selecionar qual região de data center eu desejo que esse servidor seja alocado e assim vai.
Um ponto importante a reforçar novamente é que não estou alocando em uma máquina única específica com essas determinações para o meu uso único. Afinal, estamos falando de computação em nuvem. Tudo isso ocorrerá em um ambiente compartilhado. Então, eu não posso esperar que quando eu digo que eu quero um servidor de 16 GB de RAM, eu não vou esperar que lá no data center da Amazon vai chegar um funcionário, vai pegar exatamente esse servidor com essa especificação, vai escrever o meu nome e alocar em algum local lá. O que irá acontecer na realidade é a criação de uma máquina virtual com essas especificações dentro do ambiente compartilhado, que funciona como se eu estivesse em um computador físico dedicado para o usuário final, mas no provedor em nuvem você basicamente está utilizando uma máquina virtual que está ali rodando sob o ambiente compartilhado. Os servidores físicos de um data center conseguem suportar diversas máquinas virtuais simultaneamente, que funciona da mesma forma como se diversos usuários estivessem ali utilizando de forma simultânea. E eu sou capaz de salvar a máquina virtual análogo a como salvar um documento. Posso executar essa mesma máquina virtual em outros componentes físicos, posso duplicar essa máquina virtual. É basicamente uma flexibilização e facilita todo o processo, tanto para o provedor como para o usuário final. Assim, você, se desejar, pode solicitar uma determinada configuração de ambiente para a execução da sua aplicação, de acordo com a sua necessidade. Isso é infraestrutura como serviço, comumente utilizado por pessoas que trabalham com infraestrutura de TI e engenharia no geral. E para fechar, plataforma as a service, plataforma como serviço. Bem, para a gente entender o PaaS, a gente pode imaginar a seguinte situação. Deseja um servidor para hospedar uma página web. Esta é uma aplicação muito comum e simples. Logo, o provedor fornece de forma rápida um servidor já com todas as configurações necessárias para esse caso de uso. Se você não deseja uma configuração específica de recursos computacionais, mas apenas deseja o recurso computacional mínimo para executar a atividade desejada, o provedor fornece isso rapidamente para você. Isso entra no caso também de, por exemplo, eu quero realizar a construção de uma aplicação em Python. O próprio provedor em nuvem pode disponibilizar para você uma máquina virtual já com tudo configurado, tudo instalado bonitinho, que você simplesmente já pode começar programando em Python. É uma forma de você pular todo aquele procedimento de configuração do zero que consome muito tempo e muitas vezes pode fugir muito do escopo ali de trabalho que você busca. Esse tipo de serviço ele é muito utilizado por desenvolvedores de software. Bem, e é basicamente esses os três principais tipos de serviço que a gente pode encontrar em computação em nuvem. Se eu desejo utilizar uma máquina com características computacionais específicas, estou utilizando Infrastructure as a Service para isso. Agora, se eu apenas desejo um servidor qualquer mínimo para executar uma determinada tarefa computacional, sem se preocupar com detalhes das características computacionais ou configurações, estou utilizando Platform as a Service. E por fim, se o usuário final acessa uma determinada aplicação para uso de uma determinada finalidade prática, isto é o Software as a Service. E bem, é praticamente isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Eu espero que tenham dado para entender o que é computação em nuvem, o seu poder, o seu potencial e esses termos que a gente costuma ver muito quando a gente pesquisa sobre computação em nuvem. Eu espero que tenha tudo ficado mais claro. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.